Tá começando o segundo episódio aqui do Outcast. Pô, agora a gente tem um nome, né? Ainda bem. É E, verdade. nossa pauta de hoje será as notícias aí da semana. Conflito armado no Equador, eleições nos Estados Unidos, eleições em Taiwan. Ah, o apoio do Brasil aí à denúncia contra Israel, bombardeio no Iêmen e a inflação na Argentina. Vamos acompanhar esses assuntos hoje. E para quem não me conhece, sou o Leonardo, host aqui do podcast, e o co-host aqui está de petista hoje é o André Tenório. Se apresente. Boa noite, pessoal. Boa tarde para quem estiver acompanhando na parte da tarde aí. Uma ótima semana para todos aí. E mais um final de semana, com mais um episódio nosso do podcast aí para a galera. Boa, boa, Andrezito. E, bom, vamos começar aqui nossas pautas pelo Equador, que está ali uma guerra civil generalizada, muito esquisito. Uh, e a gente teve um acontecimento aí que o crime organizado invadiu a TV, né? Rendeu o apresentador. E, cara, é como se a gente estivesse assistindo aí o Datena e o Comando Vermelho entrasse lá e rendesse o cara, né? E foi muito esquisito. E eu quero entender para a sua análise geopolítica aí sobre esse narco-estado, né? O que está acontecendo no Equador, como é que começou isso daí e onde é que vai parar. Cara, é uma loucura pensar, né, em ver o que está acontecendo no Equador. Mas se tu for parar para analisar, é uma questão meio que regional, né, cara? Tipo, a Colômbia teve seus problemas lá na época do Escobar, do cartel de Medellín, o cartel de Cali, né? O cartel de Cali depois que acabou caindo o cartel de Medellín do Escobar e com as exportações de cocaína para os Estados Unidos, que é o que financiava e financia ainda, né? Até hoje esses cartéis, esses grupos paramilitares terroristas, né? E o Equador ali nada mais é do que um reflexo do que é a América do Sul, a nossa América Latina aqui, né? Inclusive o PCC, se for analisar também o Comando Vermelho aqui no Brasilzão, né? Eu ia falar nosso país, mas como está na Argentina, né? Então, Pois é. Mas você é, continua meu meu país país, aqui do cara. momento. Ah, sim, claro, claro, claro. Mas, cara, o Equador, o que acontece? Pelo que eu vi lá, eu até notei aqui o nome dos cartéis ali, o Los Choneros, Los Lobos e os Los Lagartos, são os principais cartéis do Equador. E o Equador nada mais é do que uma rota do tráfico internacional que sai da Colômbia e acaba passando pelo Equador para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. E daí parece ali que foi um dos líderes acabou fugindo da prisão, o líder dos Los Choneros, e daí acabou desencadeando esse conflito aí. Por quê? O presidente, o recém-eleito, né, o Daniel Noboa, ele tinha uma política, ainda tem uma política de segurança muito forte, né? Inclusive, ele queria fazer umas prisões flutuantes, assim, para a galera ter o mínimo de contato possível com o pessoal em terra. E, inclusive, até um candidato do Equador foi assassinado, foi o Fernando Villavicencio. Ele era um candidato mais de centro-direita e tinha uma pauta mais rigorosa ainda do combate ao crime organizado no Equador. Então, o que acontece? A escapada, a fuga desses líderes, desses cartéis, das prisões do Equador, acabou desencadeando esse conflito porque o presidente Daniel Noboa ali falou, não, agora vamos endurecer as penas, vamos combater, fazer prisão mais afastada, nas águas, prisões flutuantes, né? Então, esse cartel meio que se sentiu ameaçado, esses cartéis, né? Meio que se sentiram ameaçados e acabaram tendo essa retaliação ao governo do Daniel Noboa. Porém, o Daniel Noboa solicitou ao exército, né, para que tomasse de novo a ordem, né, a ordem restituísse a lei também do seu país e acabou tendo esse conflito armado. Por que se chama conflito armado? Porque, assim, você não pode abrir um estado de exceção no seu país, por exemplo, do nada, não está acontecendo nada, digamos assim, né, hipoteticamente, o país está pacífico. Então o presidente fala, não, vamos fazer agora uma repressão e o exército vai tomar a sua, fazer um governo autoritário.
isso acaba ferindo uma das cláusulas da resolução dos direitos humanos, né? Então, para você ter um conflito armado no seu país, é necessário que tenha algum fator acontecendo. E o fator foi esse, a fuga dos líderes do tráfico internacional ali, dos cartéis equatorianos, né? E também eles invadiram essa emissora, estão matando estudantes, pessoas E nas isso ruas, é no cara, sabe? país Então, é inteiro legal. ou só numa região? É no país inteiro. É no país Caraca. inteiro. Tanto na capital, né, Quito, quanto nas demais regiões. Está se alastrando, né? Então, o governo teve que ter esse estado de exceção, né, para poder retomar a ordem novamente, Então, né? então eles Porque, estão em imagina, guerra civil, né? praticamente uma guerra civil. Caraca. E, cara, a gente olha pra isso, a gente acha meio absurdo, né? Mas se a gente for fazer uma relação com o Brasil, a gente olha, por exemplo, aí o ministro do STF, que tem livre acesso aí a territórios do crime organizado, né? A gente vê o Ministério da Justiça recebendo liderança de tráfico de drogas, a gente vê, sei lá, ministro andando de moto dentro do Complexo da Maré, a gente vê também dentro do Complexo da Maré aquele, não sei se você viu aquele vídeo dos caras fazendo treinamento de elite, tática, treinamento físico. Então a gente olha isso que está acontecendo no Equador e compara com o nosso país, a gente já está começando, já está seguindo o mesmo caminho. Claro que não é no país todo, é só no Rio de Janeiro, por isso que eu até te perguntei se no Equador era só numa localidade ou no país inteiro. Mas aqui é só no Rio, mas qual é a chance disso se alastrar para o resto do país? Qual é a chance disso, da mesma coisa acontecer no nosso país? Cara, na verdade, o que acontece? Eu acho que se alastrar para outros países não vai. Vai acabar acontecendo do governo retomar a lei e a ordem, né, no Equador. Porém, isso nada mais é do que vários pontos, né, que, por exemplo, um dos principais, para mim, o principal fator são as fronteiras, né, cara? Se eu não me engano, foi há 4 dias atrás, não sei se chegou a ver notícia, de um assassino de aluguel, ele estava com identidade falsa da Eslovênia, só que, na verdade, se eu não me engano, ele era sérvio e foi morto em Santos. Ele Caraca. veio para o Brasil, esse passaporte esloveno falso, se casou, teve um filho, ele era matador de aluguel na Sérvia, muito conhecido lá, e estava vindo tranquilamente aqui no Brasil, com esse É, passaporte falso esloveno. que loucura. Mas a minha pergunta não foi nem, tipo, de vir as facções do Equador. É das nossas facções, né? O Comando Vermelho ali, replicarem a mesma coisa que está acontecendo no Equador, replicarem para o nosso país. Tem alguma chance disso acontecer? Cara, pode acontecer até por conta que por exemplo, o Comando Vermelho não está se ouvindo muito falar ultimamente, né? Também desconheço algumas fontes, mas principalmente o PCC, né? Que está se alastrando, até com braços já internacionais, né? Então, a sua capacidade de militar mesmo, no Sim. sentido de armamento, né? Está muito, muito alta. E o poder de influência também, né? Por exemplo, a gente tem, você citou agora, a influência no meio político, que é o principal, eles têm. Então, por exemplo, uma rebelião talvez não aconteça, até porque eles já estão infiltrados no Estado. Sim. Se você me entende? Por exemplo, no Equador ali é uma guerra entre o governo e os cartéis. Aqui não. Aqui, cara, praticamente já é o Estado, Já é já narco-estado, tá né? tomado, cara. Sim, inclusive o ministro do STF aí, que não vou citar nomes, né? Mas está sendo bem conhecido ultimamente, bem famoso ultimamente, né? Principalmente por sua meio que posições polêmicas contra o antigo governo. Também era conhecido, foi conhecido boatos, né? Boatos, de que ele tinha uma influência com o PCC. Não há de duvidar. Se você tem um braço ali que consegue atingir o meio político, também facilmente você consegue atingir as maiores autoridades do nosso país, né? Então, eu acho que o caos, como aconteceu no Equador, não é bem-vindo porque eles já estão infiltrados no Estado. Sim. Essa é a diferença. Eles já têm o que eles querem, né? E, Sim, exatamente. cara, voltando aí um pouquinho sobre o Equador, até antes disso,
Parece que esse conflito do Equador, né, essa força criminosa que vem acontecendo no Equador, surgiu lá nos meados de 2016 com o governo da Colômbia, né, extinguindo ali as Farc, fazendo um acordo de paz ali com o presidente Juan Santos, né? E ele até ganhou o Nobel da Paz e tudo mais. E como é que esse acordo de paz aí afetou o Equador? Por que que a paz com as Farc fez com que a criminalidade, o narcotráfico, aumentasse no Equador? As Farc viraram um grupo político, foi esse acordo, né? Uhum, Deixar de ser um grupo terrorista para você se tornar um partido político. Mesma coisa que o governo brasileiro fala assim, olha, a partir de hoje vocês param com isso, vocês vão virar um partido político. Tipo, a gente perdoa os seus assassinatos, os seus atentados terroristas, então vocês vão virar um partido político. Essa paz acontece que daí, por exemplo, as Farc não vai ter digamos assim, um radar em volta dela controlando, olha, se vocês começarem a traficar novamente, ou sequestrar, ou fazer o que vocês faziam antes, a gente vai reprimir com assassinato, porque as forças armadas do país vai acabar caindo em cima, né? Eles vão ser vigiados. Como virou um partido político, em tese, em teoria, né, é para ser uma questão mais pacífica, mas, cara, você sabe, você sendo político, você pode ter influência, continua tendo influência. Vai até aumentar a sua influência comparado a você ser apenas um grupo terrorista. Porque você está no meio político, você vai ter controle e alcance que você não tinha antes, sendo um grupo armado. uhum. Então acabou expandindo e acaba expandindo mais esse negócio. É mais fácil você expandir o tráfico internacional de drogas. Então eles fizeram de uma forma meio velada. Eles entraram para a política do país e aí começaram a criar ali seus braços em outros países, expandir mais. Sim, exatamente isso. Que loucura, cara. Eu peguei aqui um dado aqui. Em 2009, o sistema carcerário do Equador tinha 11 mil presos. E hoje ele já chega em mais de 40 mil. Cara, o- isso se deve a esse braço aí das Farc ou tem outras situações acontecendo ali no Equador que tá aumentando a criminalidade, tá aumentando essas prisões? Cara, é que assim, quando você aumenta a repressão, o tráfico das drogas, acaba tendo mais prisões, mais apreensão de drogas, mais envolvidos, você consegue localizar, principalmente se você tiver um plano estratégico, né, de segurança, localizar onde é que está vindo a droga, tudo mais, aumento da defesa das suas fronteiras, né, que esse é o principal fator. Então, se você tem uma fronteira de fácil acesso, o tráfico vai rolar solto, né? Uhum. Cara, tipo assim, muita gente fala, muitos especialistas, né? Falam nos jornais, porque a guerra contra as drogas é fracassada, o custo aumenta. Cara, então, qual que é a situação? Você legalizar as drogas? Então, tipo, por outro lado, o custo também vai aumentar, porque o número de dependentes vai acabar aumentando. Olha a Cracolândia aqui no Brasil, é um exemplo disso. O Brasil não está em uma guerra contra as drogas, uma repressão. O Brasil tem fronteiras abertas aí para qualquer um que se entrar. O exemplo que eu dei ali do cara que o assassino de aluguel serve com identidade falsa eslovena é um exemplo disso. É bagunça. Então, você tem que ter um plano estratégico, fronteiras Uhum. mais bem defendidas, né? Para você conseguir combater esse tráfico de drogas aí. Guerra ao tráfico e guerra à criminalidade, quem está fazendo é o Salvador, né? E isso até é Sim, interessante fazer um paralelo aí com o Equador, porque o Equador, alguns anos atrás, era considerado um dos países mais seguros da América Latina. E El é, Salvador era considerado um dos mais é o perigosos. contrário. E hoje está se invertendo a situação. Cara, por que que isso está acontecendo? Só o governo ou tem outros fatores que estão influenciando isso? O governo em si, né, o presidente do El Salvador, ele tem uma postura bem mais rigorosa em relação às drogas, até que recentemente o pessoal falou, olha, a gente vai começar a fazer, como estava acontecendo no Equador, fazer atentado aí, vamos começar a saquear e tal. Cara, que ele falou, vocês vão fazer isso, então eu vou deixar os líderes dos seus grupos daí, né? Do seu Sim. cartel, morrer de fome na prisão. Foi isso que ele fez. E o pessoal não fez, não teve nada. Não teve retaliação, não teve nada, entendeu?
Claro que para os direitos humanos isso é, né, complicado. Então, vai ter denúncia contra ele, com certeza, né? Mas não teve o que aconteceu no Equador. É um exemplo disso. Sim. O presidente ali do Equador falou que vai seguir as mesmas medidas que o presidente de El Salvador. Ele até contratou a mesma empresa que construiu aquela prisão de El Salvador, ele contratou para fazer em Equador. Mas você acha que já não é tarde demais ou você acha que ainda dá tempo de resolver essa situação? Não, ainda dá tempo. O Exército faz pouco tempo que vai retomar, está conseguindo retomar, está conseguindo ganhar, tipo, digamos, território, né, nesse conflito armado aí com esses cartéis. E fazendo isso, com certeza, vai acabar amenizando esse conflito armado para não se alastrar mais também, né? E, cara, tipo assim, por mais que os cartéis tenham os seus poderes de influência, é o Estado, né, cara? É o Exército que está nas ruas e o Equador tem um Exército com um serviço de inteligência muito bom. Então, é questão de tempo até eles poderem retomar a ordem ali e deixar o cidadão seguro novamente. Perfeito, perfeito, cara. Bom, podemos partir aqui para a nossa próxima pauta. Você tem mais alguma coisa para acrescentar aí sobre o Equador? Não, seria isso mesmo, né? Vamos ver. O negócio é agora esperar, ver como é que vai se desenrolar essa história, né? Vamos acompanhando aí. E assim que for mudando, for tendo novidade, a gente vai deixando a galera também informada sobre isso. Perfeito, fechou então. Até para o pessoal aí de casa também, não ficar vendo muito Globo News, esses canais aí, os analistas, para eles não, porque a guerra contra as drogas é fracasso. Não, não é fracasso. Não é fracasso quando, se você tem um Estado competente, uma Secretaria de Justiça, uma Secretaria de Defesa competente, você consegue combater. É que tem que ser mais radical, né? Se você for frouxo com as facções criminosas, eles vão fazer de tudo. É que nem El Salvador, eles tomaram medidas radicais e tá dando certo aparentemente. Foi a Colômbia também. A Colômbia não teve uma medida radical contra o cartel de Medellín, olha o que acabou se tornando, né? O Pablo Exatamente. Escobar. Depois acabou o cartel de Medellín e veio o cartel de Cali. Então, tem que ter uma postura mais rígida em relação a isso. E não tem negociação, porque, por exemplo, eles ajudam as Farc a virar partido. E, e aí eles É, aumentam ainda mais o poder deles e aumentam mais a criminalidade. Então, não faz sentido negociar. É tomar medidas radicais. a gente está falando, tipo assim, olha, eu vou traficar. Daí, digamos assim, eu sou o cartel, eu vou traficar. E daí o Estado fala, não, você não vai traficar, a gente vai reprimir você. Ah, é? Então eu vou começar a matar pessoas. Cara, você vai se render a isso? Tipo, é isso que acontece, entendeu? Vou começar a matar pessoas. O Estado vem para você e fala, não, então vamos negociar. Não mate mais pessoas. Cara, tá de brincadeira, né? Então, não é assim que funciona. Sim, perfeito. Então, Andrezito, vamos passar para o nosso próximo tópico aqui, que seria as eleições dos Estados Unidos. Esse ano vamos ter as eleições, né? E as intenções de votos hoje estão 49% Trump e 45% Biden. Como o voto não é obrigatório, né? A gente ainda não pode levar em consideração essa intenção de voto, porque na votação real vai ter alguma diferença, né? Mas é bem provável que o Trump vá ganhar. Pelo que eu estou observando aqui, o maior debate, né, que vai ter vai ser sobre economia, porque no governo Biden a gente atingiu aí o recorde de inflação dos Estados Unidos, chegou ali a bater uns 9%. E o Biden também, ele é muito frouxo, né? Não se posiciona aí em relação à guerra, não se posiciona em relação à economia. Então o pessoal está ficando bem insatisfeito com ele. Então, a primeira pergunta que eu te faço primeiro é: você acha que o Biden é um dos piores presidentes dos Estados Unidos? Porque até está conseguindo deixar até os democratas insatisfeitos ali. Cara, é que nem a gente conversou no outro episódio, tipo, os democratas não têm um nome, né? Estão Não tem. enfraquecidos, né? Se tivesse outro nome, com certeza já teriam tirado o Biden da disputa, até porque, pensa comigo, você vai perder, claro, que o Trump tem toda a sua força, né? Como bilionário, como ex-presidente dos Estados Unidos, né? Como
presidencial do maior partido americano, que é o Partido Republicano, é o maior partido americano, mas ele perdeu a reeleição. O Trump não foi reeleito. Então, para você perder uma reeleição, claro, tem todas as questões que na época que o governo estava indo bem, teve a questão da Covid, né? Acabou matando milhares de pessoas, infelizmente, então acabou afetando a reeleição dele. Mas ele perdeu uma reeleição. Então, cara, quando você vai para uma reeleição, você está dependendo do que você fez durante os 4 anos. Então, em tese, você tem a máquina na mão, você tem os argumentos, né? E acabou perdendo para o Biden, que até o Trump na época chamava o Biden de Sleep Joy, o Joy dorminhoco. E acabou perdendo para o Joy dorminhoco. Mas agora o Biden vai acaba perdendo para o Trump. Ele venceu o Trump e vai acabar perdendo para o Trump. Mas a questão dos Estados Unidos, Léo, até você falou a questão da intenção de voto, mostra que o Trump está muito mais forte do que nas pesquisas. Por quê? As pesquisas elas são indicativas, certo? Na eleição de 2016, quem estava liderando por quase 10 pontos de diferença do Trump era Hillary. Só que chegou na eleição, o Trump foi eleito. Ele perdeu na votação geral, porque nos Estados Unidos tem outro método de votação, né? Ele perdeu no número de votos, porém, ele deu em mais estados. Então, quanto maior é o PIB de um estado, mais populoso também, eles levam em consideração, maior é o número de delegados. Então, quando você vence uma eleição no estado, você conquista todo o número de delegados. Um exemplo para a galera que está nos acompanhando entender. Digamos que a eleição no Brasil fosse que na eleição dos Estados Unidos. São Paulo, por ter o maior PIB, maior população, sei lá, um exemplo hipotético, né? Tem 50 delegados. Paraíba, por ser um estado bem menor, com população bem menor, tem 5 delegados. E assim vai. Cada estado tem um número X de delegados. Quanto mais estados você ganha e conseguir chegar nos 270 delegados, né, somando, você é eleito. Então, o Trump venceu em 2016 com uma votação menor, mas foi eleito porque venceu os estados-chave. Por exemplo, o Texas, um estado com grande número de delegados, a Flórida, que é um estado que geralmente um estado que geralmente a galera não sabe para qual lado vai tender. Sim, são os Lado estados republicano ou pêndulo que a gente democrata. fala, né? Isso, o tal chamado dos swing states. Daí, a Flórida, o Trump ganhou. E acabou ganhando também nos outros demais estados que também eram swing states, né? E conseguiram muitos delegados. Agora, o Trump, além de estar bem colocado nas pesquisas nesses estados-chave, também lidera as pesquisas. Então, o Trump provavelmente vai ganhar a eleição com uma certa facilidade até do Joe Biden. Inclusive, me arrisco a dizer que ele vai ganhar até no voto popular dessa vez. Vai ser uma eleição a caixa forte, porque o Joe Biden está muito enfraquecido. E como você falou, inflação alta, a política que ele está adotando, a política externa dele, o Afeganistão foi tomado pelo Talibã. Mas daqui a pouco a gente vai falar também outra pauta nossa sobre esse bombardeio em Iêmen. Inclusive, dias atrás, ele foi fazer uma campanha na igreja, foi interrompido por manifestantes que falaram, ordene Israel a criar um cessar-fogo com o Hamas e tal, e acabou sendo interrompido o discurso dele. Então, ele está sendo apanhando tanto do lado direita, do Partido Republicano, quanto da própria esquerda do Partido Democrata. Então, ele está muito enfraquecido. Caraca. Realmente ele tem enfraquecido e a gente então olha aí para os candidatos dos democratas. John Biden já confirmou que vai se candidatar à reeleição e uma alternativa que a gente teria seria a Kamala Harris, mas também zero popularidade, né? A Kamala Harris foi a maior decepção dos últimos anos da política americana, cara. Por ser uma mulher, por ser negra, por representar as minorias, por ser do Havaí, enfim. No fim, cara, ela sumiu. Daí das duas uma, né? Hipóteses. Ou ela tá pensando assim, olha, não vou me associar à imagem do Joe Biden para eu não acabar me queimando politicamente, para eu tentar almejar algo daqui 4 anos, né? Ou então, realmente, o Joe Biden boicotou ela. Porque não faz sentido o sumiço dela, cara. O Mike Pence foi mais protagonista do que a Kamala Harris. Todo mundo esperava muito mais a Kamala Harris. Todo mundo jeito da mídia, os famosos, que é o que... Né? Enfim, essa turminha aí. Mas o Mike Pence, cara, mesmo tendo uma figura como o Trump na presença, o Mike Pence representou muito bem a vice-presidência dos Estados Unidos. Teve seu problema
pessoal ali com o Trump, depois que acabaram perdendo a reeleição, mas ele foi muito mais protagonista do que o Kamala Harris foi agora. Perfeito. E a gente olhando ali para o Partido Republicano, tem, além do Trump, né, tem o Ron DeSantis, né? E esse cara provavelmente não vai concorrer, porque o Trump está muito mais forte, mas a única possibilidade que eu vejo ele concorrendo é se acontecer algo com o Trump. Por exemplo, ali no final do ano passado, a gente viu que 14 estados americanos estavam querendo tirar o Donald Trump da disputa presidencial, né? Isso, como é que está o status disso daí? Ainda está na justiça? Tem alguma resolução já? Ou não? Cara, o primeiro estado que tirou o Trump da candidatura ali para concorrer foi o Colorado. Porém, a Suprema Corte do Colorado já voltou atrás e ele vai concorrer no Colorado. Agora tem o Maine foi o segundo estado e está no imbróglio ainda. Porém, até como a gente falou no último episódio, depende da Suprema Corte Geral dos Estados Unidos, né? Tipo assim, como os estados são federativos lá, cada estado tem sua mini Suprema Corte, né? Para usar um termo, né? Uhum. Mas é a Suprema Corte da Justiça como se fosse o STF aqui no Brasil. Daí a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte principal, né? Vai delegar a decisão geral, porque ele vai abrir uma precedência, né? Então, ó, todos os estados são obrigados a citar o Trump como candidato. Se eventualmente ele não acabar concorrendo, daí sim, a disputa vai ficar entre o Ron DeSantis e a Nikki Haley. A Nikki Haley agora está empatada com o DeSantis nas pesquisas, né? Uhum. E ela está recebendo uma grande verba dos principais bilionários apoiadores do Partido Republicano que não apoiam o Trump, né? E o DeSantis é uma decepção, porque, cara, ele foi um baita governador da Flórida, uma popularidade altíssima. Inclusive, ele teve aquela questão dele com a Disney, que aí, tipo assim, a Disney queria apoiar uma pauta de identidade de gênero nas escolas para as crianças. Ele bateu de frente e falou: olha, se a Disney apoiar isso, então eu vou cobrar os impostos que vocês estão devendo para o Estado. Essa é a briga. E todo mundo achava que ele ia ser muito bem posicionado nas pesquisas, mas está sendo uma decepção também, né? Então, se o Trump não ir, a disputa vai ficar entre a Nikki Haley e o Ron DeSantis. Entendi. E, cara, por que você acha essa baixa popularidade aí do DeSantis? Porque a gente olha o histórico dele, o cara foi Navy SEAL, ele fez um bom governo ali, mas mesmo assim não É, tem a popularidade. Pô, você acha por que que ele não tem essa popularidade? E se ele tivesse, você acha que ele daria um bom presidente, até melhor que o Trump ou não? cara, ele é um grande governador, um grande político americano, mas o que acontece? Vou tentar, para a galera que está nos disputando e nos assistindo aí, ter uma noção, né? Para poder explicar meio que um paralelo, usando o exemplo aqui no Brasil. Digamos que existissem dois partidos aqui no Brasil, o PT e o PL, Partido da Direita, certo? A capilaridade dos votos, da popularidade da direita, está no Bolsonaro hoje, mesmo o Bolsonaro sendo inelegível, né? Mas digamos que o Bolsonaro pudesse concorrer na próxima eleição. E vai o Bolsonaro e vai o Tarcísio, por exemplo, para ser pré-candidatos a presidente pelo Partido Liberal PL. A capilaridade hoje, cara, da direita está no Bolsonaro ainda. Então, por exemplo, ia ser mais ou menos o que está acontecendo lá. 60% dos filiados do Partido Republicano querem o Trump para concorrer a presidente. Uhum. E a mesma coisa se hoje na direita. O Bolsonaro ainda é o principal líder da direita brasileira hoje e vai ser por um bom tempo até esses líderes saírem de cena. Então, eu acredito que vai pelo menos ali mais uma eleição, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, para tirar essa imagem do Bolsonaro da direita, assim como no Trump lá nos Estados Unidos. Por ser uma figura popular, uma figura populista também, né? Uhum. Digamos, fala que o povo quer ouvir e tudo mais, né? Então ele acaba angariando essa popularidade ali. Cara, o DeSantis, digamos assim, infelizmente para ele, está sendo candidato numa hora errada. Porque se o Trump não tivesse sendo, com certeza ele ia ser o principal
braço. Inclusive, ele apoiou o Trump na última eleição, o Trump apoiou Sim. ele para ser candidato a governador da Flórida, né? E até ele concorreu agora, achando provavelmente que o Trump não iria concorrer. Provavelmente que a justiça poderia barrar uma eleição do Trump, né? Mas acredito que daqui a 4 anos ele vai ser um grande nome do Partido Republicano para concorrer nas eleições. Interessante, interessante. E, cara, a gente falou aí que ele pode ser barrado pelos estados, né? Ainda está em julgamento isso daí, mas também tem as acusações ali na justiça que ele tem, tanto com a garota de programa lá, quanto com as invasões do Capitólio. Você dá risada, né? E, cara, isso daí pode também dar algum problema para ele. E, tipo assim, e se conseguir fazer uma manobra para ele ser preso, algo do tipo? Eu sei que nos Estados Unidos o cara pode ser eleito mesmo estando preso, mas eu acho que ele não vai seguir por esse caminho, né, de ser eleito mesmo estando preso. E o que que você acha que pode acontecer nesses desdobramentos aí? Cara, mas ser preso ele não vai. O que acontece? Até ele, uma foto dele, ficou famosa na internet, em novembro, se eu não me engano, setembro. Foi que ele foi preso, só que, claro, foi liberado, pagou fiança e saiu. É assim bem que funciona nos Estados Unidos. Por essas atuações que ele está enfrentando, né? De suborno e tudo mais. Uhum, É interessante você lembrar essa questão da garota de programa ali, porque ele foi inocentado em 2016, tinha a mesma acusação contra ele. Ele foi inocentado, porque eles alegam que. Qual o problema? Não, não seria criminalmente ele ser inelegível por subornar. Mas a questão seria que tipo, isso poderia ter afetado na eleição, tipo assim, ele mentiu, entendeu? A acusação uhum. seria a mentira dele, e não porque ele subornou, entendeu? Seria Sim, mais pela mentira do que pelo suborno. eu vi Ele foi sobre isso. inocentado. Eu vi sobre isso que o suborno não é crime, mas ele, na empresa dele, ele mentiu no, tipo assim, no extrato da empresa dele. Ele falou que foi meio que um cashback, um negócio assim, um retorno de algum pagamento, tipo assim. E isso daí foi o crime, tipo, ele falsificar esse extrato e não o suborno em si. Isso, isso. Mas não é uma questão assim dele eleger ele. Sim. O que mais é perigoso para ele agora é essa questão dos estados. Por isso até que ele foi direto recorrer na Suprema Corte. Mas essas questões, tipo assim, ele pode ser condenado e ser preso, né, entre aspas, paga fiança e fica solto, Uhum. mas não é questão de eleger ele. Tanto é que está citando que ele chegou a ser preso, ele pagou fiança, tem a foto dele encarando assim a câmera. Inclusive, cara, estourou o número de vendas de camisetas dele usando a foto dele preso, a legenda nunca se renda. Nem a do Winston Churchill usou quando foi combater os nazistas. Never surrender. É o mesmo slogan. Então ficou muito famoso. Inclusive, cara, ele postou no Instagram dele uma foto no tribunal ao lado de Jesus Cristo, cara. Meu Tipo, Deus. Jesus Cristo na montagem, né? Dizendo assim, ambos os justiçados. Cara, o cara sabe fazer mídia, pelo menos. Pô, Por isso que ele é populista, né, cara? Ele sabe fazer essas jogadas aí. Mas eu acredito que o cara vai conseguir se reeleger aí. Eu acredito que essa questão dos estados não vai afetar e também ele não vai ser preso. Eu acredito numa reeleição dele. por mais que ele seja reeleito, acredito que nem você falou que até você tinha muito comentado anteriormente em relação ao Biden, né? Por exemplo, comparar, será que o Biden é ruim e foi o pior presidente dos Estados Unidos e tudo mais? Uhum, Cara, o Trump, na política externa, vai fazer diferente em relação ao Biden. E assim como o DeSantis também, você comentou se ele seria um bom presidente. O DeSantis, na política externa, ele ia adotar uma posição mais democrata no sentido de Joe Biden, armamentista, do que o uhum. Trump. O Partido Republicano tem as suas duas alas, né? Tem a mais intervencionista e tem a ala mais relacionista, que é do presidente Trump. Inclusive, esse bombardeio teve, a gente vai comentar depois, no Iêmen, que ocorreu esses dias, dos Estados Unidos com o conjunto do Reino Unido, Canadá e demais países, foi criticado pelos democratas mais à esquerda e
e foi elogiado pelo senador Lindsey Graham, que é um líder histórico do Partido Republicano, só que ele representa essa ala mais intervencionista. Então, DeSantis seria um bom presidente, talvez internamente para os Estados Unidos, mas eu acredito que seria mais belicista, como o Joe Biden e o Barack Obama, o George Bush, mas nessa linha intervencionista da política externa. O Trump é mais isolacionista, então, tipo, que a gente conversou no último episódio, o Trump foi o primeiro presidente em anos, em centenas de anos americano, que não iniciou nenhuma guerra, não entrou em nenhuma guerra. O DeSantis, com certeza, não entrou em nenhuma guerra. Sim. Bom, vamos para a nossa próxima pauta aqui, que envolve também eleições. Calma o cachorrinho aí. Que seria eleições também, as eleições de Taiwan. Pelo que eu vi, o partido que está na frente é o partido que quer a independência de Taiwan, né? E amanhã serão as eleições, né? No dia 13 de janeiro. E o que você espera aí para essas eleições, Andrezito? Cara, eu até não tenho o nome dos candidatos para pôr aqui, de cabeça eu não vou lembrar. O candidato Lai Ching-te é o pró-governo, que era o representante do governo, e o Hou Yui é o pró-China. O que acontece em Taiwan ali? Contexto histórico. Em 1949, né, na Revolução Comunista do Mao Tse-tung, mais de 2 milhões de chineses se refugiaram em Taiwan. Foram os chineses que eram os nacionalistas, né, e os comunistas, foi uma guerra entre comunistas e nacionalistas. Mais de 2 milhões de chineses nacionalistas se refugiaram em Taiwan, nessa ilha, né, junto com o atual presidente na época da China, que foi deposto pela Revolução Comunista. E desde ali até hoje, ficou esse pessoal ali meio que um país independente, um satélite independente da China, Taiwan. E daí, em 1954, logo depois da Revolução, né, alguns anos depois, eles fizeram acordo de defesa com os Estados Unidos, acordo mútuo, defesa mútua. Por exemplo, os Estados Unidos é atacado, Taiwan vai ajudar, e se Taiwan for atacado, os Estados Unidos vai ajudar. Claro, e acordo mútuo, de defesa mútua, tipo, é mais para Taiwan do que para os Estados Unidos. Os Estados Unidos defesa de Taiwan para se defender. Mas, enfim, foi esse acordo que foi feito, e desde então o Taiwan é independente da China. O que acontece? Após a ascensão do Xi Jinping como presidente da China, ele está com uma política meio de reunificação dos satélites para criar uma China grande. O exemplo mais recente que temos foi Hong Kong, que era meio que independente, pertencia como fosse um satélite do Reino Unido até anos atrás, e a China meio que está reprimindo lá, até o governo chinês tem autoridade. Só que diferente do Hong Kong, Taiwan tem sua própria independência da China, e os Estados Unidos apoia muito mais Taiwan do que Hong Kong, até porque também para os Estados Unidos é uma questão muito importante para manter seu poder de influência na região. Então essas eleições são muito importantes porque o Xi Jinping, no seu discurso de Ano Novo, falou: esse ano, 2024, será o ano que vamos reunificar toda a China, dando uma indireta para Taiwan. E as eleições já estão meio que desde o ano passado, caças chineses sobrevoando Taiwan, e daí a Taiwan responde com o exercício militar conjunto com os Estados Unidos, né? Então, o caos que está hoje geopoliticamente o mundo, com Israel, e Hamas, e Rússia, e Ucrânia, cara, para a China seria muito bom, seria um momento oportuno para poder, por exemplo, tentar reunificar Taiwan, porque os Estados Unidos estão envolvidos em várias guerras, tentando ajudar em várias guerras, né? Então, há essa preocupação. O atual governo de Taiwan é pró-independência, é o Partido Popular Democrático, né? É o atual governo, que é pró-independência. Eles querem continuar com a sua influência e seus acordos mais pró-Ocidente, né? Estados Unidos e Europa. E o partido da oposição é pró-China. Até, inclusive, o líder não descarta voltar para se reunificar Taiwan com a China. Há uma grande, nas pesquisas, há uma pequena diferença de votos entre o candidato pró-independência e o pró-China. Porém, ao que tudo indica, o candidato pró-independência vai ser eleito, até
por conta que a maioria dos moradores, dos residentes de Taiwan, eles não se identificam como chineses. Para eles são taiwaneses. E é isso, É igual entendeu? as Ilhas Malvinas aqui da Argentina. Os É, argentinos que moram lá nas Ilhas Malvinas, todo mundo quer ser do, do Reino Unido. Não quer ninguém ser da Argentina, não. é, nós somos do Reino Unido, cara. Não, tá errado não estão, né? Mas para quem quer ver que eleições democráticas, como os taiwaneses gostam, né? Então, se reunificar com a China não vai ser uma boa ideia. Sim. Né? Então, é um país autoritário, né? Então, o que Bom, tudo indica, o Partido para a Independência vai ser reeleito em Taiwan. uhum. Então, continuando esse partido aí para a independência, você acha qual que é a porcentagem de chance aí de ter uma invasão da China? Se a invasão está muito longe de acontecer, o que que pode acontecer ali nessa região depois dessas eleições? O Partido para a Independência pode ser eleito, mas cara, dificilmente a China vai invadir Taiwan, porque, cara, é o guarda-chuva dos Estados Unidos ali para defender Taiwan. Tanto o Biden quanto o Trump, cara, tem um acordo, né? Por exemplo, diferente da Ucrânia, a Ucrânia não tinha acordo com a União Europeia, com os Estados Unidos. Se fosse invadida, esses países iriam ajudar, certo? Diferente do acordo, cara, fosse um acordo, digamos assim, registrado, né, entre Taiwan e Estados Unidos. Então, se a China invadir Taiwan, obrigatoriamente os Estados Unidos vai ter que intervir. A Ucrânia não, porque, tipo, cara, os demais países estão ajudando por conta que a Ucrânia estava para entrar na União Europeia, estava para querer entrar na OTAN, era mais pró-Ocidente, mas não tinha um acordo com a União Europeia para, em caso de invasão. Então, foi um país soberano que foi invadido e os demais países que ficaram indignados, né? Também pela Ucrânia ser pró-Ocidente, acabaram dando suporte militar. Não estão ajudando com soldados e aviões. Uhum. Agora, se a China invadir Taiwan, daí sim, Estados Unidos vai ter que dar suporte com aviões, com F-22, vai ter que dar suporte com armamento, vai ter que mandar tropa, porta-aviões, entendeu? Daí vai ser Entendi. uma guerra muito mais grande que as outras. Eu também não acredito numa invasão. Hoje em dia tem algum embargo, alguma coisa que a China faz com Taiwan, assim, para repreender eles, ou eles comercializam normal, tudo normal com eles? Não, cara, até onde eu sei, comercialismo normal. Eu Entendi. não me lembro de ter visto nada, nenhuma notícia, Uhum. ou ter visto alguma outra para ver sobre um embargo, assim, né? Mas pelo que eu sei, eles comercializam normal. Sim, geralmente a China, ela trata os seus opositores, né, os seus inimigos, mais ali na jogadas estratégicas, jogadas econômicas, e você acha que eles não vão fazer nada do tipo com Taiwan, vão continuar tratando normal mesmo após as eleições? Sim, acredito que sim, até porque Taiwan foi independente até hoje da China, e a China nunca teve alguma retaliação a eles, né? Uhum, A questão que a China faz para retaliar Taiwan é, por exemplo, olha, vocês fizeram um exercício militar aqui em conjunto com os Estados Unidos e Taiwan está próximo da China. O que a China faz? Manda lá uns balões espiões lá para vigiar Taiwan, uhum. faz um exercício militar bem próximo da costa, manda os caças ali para sobrevoar Taiwan, entendeu? É isso que a China faz. Ela nunca apoia diretamente nenhuma dessas causas, né? Tipo, guerras ali no Oriente Médio, guerra Ucrânia e Rússia, ela geralmente nunca apoia diretamente, né? Ela fica sempre nos bastidores, tentando fazer acordos e tudo mais, né? Por conta da diplomacia chinesa, né? Os chineses são muito inteligentes na parte diplomática e eles são mais comedidos quanto a isso, em suas declarações, seus posicionamentos, né? Por exemplo, uma questão Coreia do Norte ali, Estados Unidos, como teve na época, a China falava, ó, vamos manter todo mundo em paz e tudo mais, né? Mas os bastidores agem, cara. Que nem esses dias
saiu uma notícia que acharam armamento chinês nos túneis do Hamas. Tipo, em nenhum momento a China atacou Israel Uhum. e teve uma declaração do embaixador chinês falando: olha, vocês estão fazendo genocídio na faixa de Gaza. Em nenhum momento. Mas nos bastidores pode ter fornecido armamento ali, armamento aqui, né? Então, Sim, se sim, foi encontrado, de algum lugar veio, né? com certeza. E Andrezito, até falando sobre esse assunto, né? Essa semana a gente teve aí o Brasil apoiando a denúncia contra Israel por genocídio que a África do Sul fez. E, cara, comenta um pouco sobre isso pra gente, né? Porque o Brasil ele não condenou aí os ataques do Hamas. Ele condenou, na verdade, mas não considera terrorismo. E agora ele trata Israel como se estivesse fazendo genocídio na faixa de Gaza. Cara, se a gente for olhar os números oficiais, né, que o Hamas divulga, eles falaram que 20 mil pessoas morreram dentro da faixa de Gaza com os ataques de Israel e cerca de 70% foram mulheres e crianças. Mas a gente sabe que, primeiro, esses números não são muito confiáveis e segundo, que eles usam a população, né, o povo palestino, eles usam como escudo humano. Então a gente não consegue confirmar mesmo se isso são números reais ou não. E além do que, eles ainda não alegam quantos combatentes deles morreram ali na faixa de Gaza. Então quer dizer que só morreu civil? Não, não morreu nenhum combatente? Então é muito estranha essa história. E por que você acha que isso foi alguma estratégia do nosso governo em apoiar essa denúncia? O que que você acha sobre isso? Cara, eu tô de vermelho hoje para poder criticar o governo, entendeu? Daí isso me dá aval. Cara, é um negócio assim que é tipo deixar cara, deixar quem entende política internacional indignado. Quem é neutro, quem tem seu lado mais pró-ocidente, enfim, cara. Vamos lá. No último episódio a gente falou sobre o contexto histórico da guerra, né? Por que ocorreu e tudo mais. Agora eu vou dar a explicação do posicionamento do governo brasileiro. Primeiro, em algum momento o governo brasileiro fez uma denúncia no Tribunal de Haia contra o Hamas. É claro que o Hamas não é um Estado, mas no momento foi no Tribunal de Haia ou na ONU, né, criticar o Hamas. Que foi eles que começaram essa invasão, cara. Tipo, Israel, cara, tem todo o contexto histórico, os assentamentos de Israel que vão aumentando e tudo mais, e acabam passando o seu território, realmente. Não estou falando que tanto Israel quanto Palestina estão certo ou errado, ou se um está certo, ou outro está errado. A gente está falando aqui entre Israel e um grupo terrorista, certo? Primeiro, uma das cláusulas, uma das leis na guerra é de que os soldados estejam identificados com uniforme. Só para começar o meu argumento aqui, certo? Uhum. Cara, Israel identifica os seus soldados. O Hamas identifica. Claro que o Hamas não é o Estado. Mas vamos lá, para quem está nos acompanhando, Na né? faixa de Gaza, Pensar né? pensar um pouquinho. Você está lá com uma calça e uma camiseta, no meio da faixa de Gaza está cheio de civil, com uma K-47. E aí, matou o cara, não, isso aí é civil. Cara, é muito fácil colocar um dado assim, entendeu? Tipo, morreu um civil ali. Começa por aí, tá? Um governo brasileiro, em toda a sua hipocrisia da política externa do Lula, que durante a campanha inteira ficou falando não, porque o Brasil vai retomar sua credibilidade. Israel, anos atrás, no governo Dilma, chamou o Brasil de anão diplomático. Acho que deve ser uma mágoa do PT até hoje, porque não faz sentido nenhum apoiar essa denúncia. Cara, e foi a África do Sul que criou essa denúncia. E quem foram os outros países que assinaram? Venezuela, Nicarágua, só país democrático, né? Nenhum deles é ditadura, né? Venezuela, Nicarágua, né? Enfim, já começa por aí. Outra questão, por que tem baixa de civil? A gente falou também no último episódio, cara, infelizmente há baixa de civis. E o Hamas utiliza da estratégia dos túneis subterrâneos em Gaza. Cara,
Queria ser uma notícia um tempo atrás, que até os diversos países condenaram. Israel bombardeou um hospital. Cara, Israel tem o Mossad, que é o maior serviço de inteligência do mundo. Maior que a CIA, enfim. Vai bombardear um hospital para quê? E, cara, Cara, só vai ter não faz sentido. internacional Não faz ali. sentido. Não faz E, sentido algum, cara. sim. Cara, se eles realmente quisessem atingir a população, né, o povo palestino, eles não iam deixar nem as ajudas humanitárias que entram ali pelo Egito entrar, né? Eles iam fazer de tudo para acabar com a população logo, mas eles. É uma guerra, cara. É óbvio que vai morrer civil, porque eles estão. O próprio Hamas usa o próprio povo para escudo humano. Sim, o Mas. Hamas está utilizando o povo civil ali de escudo humano. Inclusive, saiu na época da guerra na CNN vídeos de brasileiros que estavam na faixa de Gaza falando: olha, Israel veio um avião e despejou milhares de panfletos falando: ó, em 2 horas você tem que sair da sua casa. Ah, mas para onde é que a gente vai? Cara, é uma guerra. Tipo assim, o pessoal pode achar que é uma hipocrisia minha falar isso. Tipo, não estou vivendo a situação. Então, tipo, realmente é complicado, cara, você deixar sua Sim, casa com a sua família. Mas, assim, foi avisado para deixar a residência porque iria haver um bombardeio lá. Porque provavelmente havia túneis do Hamas ali. E o Hamas não está deixando a população sair de lá. Daí a pergunta que eu faço lá, no início da guerra, depois acabaram liberando, mas no início da guerra, o Egito, que é um país amplamente muçulmano, né, árabe, por que o Egito não permitiu que fizesse um corredor humanitário de Gaza para o Egito, para a população do Egito? Porque o Egito sabia que não queria ir lá. E é muito infiltrado por Hamas lá para o país deles, cara. O próprio Egito recusou. Depois, com toda a pressão da ONU, os demais países acabaram criando esse corredor humanitário. Beleza, criaram o corredor humanitário. Chega ajuda para isso, suprimento, comida. E, cara, tem vídeos. Na hora que chega o suprimento, o Hamas pega. sim. Deixa só as migalhas pro povo. É absurdo, né? Cara, mas eu ainda não consigo muito entender essa forçação de barra aí do nosso governo. Você acha que é pura ideologia ou tem alguma estratégia, por exemplo, se aproximar um pouco mais ali do BRICS? Porque nosso governo ele não condenou muito a Rússia, agora não condena o Hamas. Você acha que isso é uma tentativa de aproximação ali com a África do Sul, com esses países do BRICS? Não, é uma questão ideológica mesmo, cara. Porque o Brasil sempre foi um país independente na sua diplomacia. Teve algumas questões ali, principalmente com o governo do PT, até mesmo com o Bolsonaro, ideologicamente, acabou se aproximando de alguns países, né? Uhum, Mas, cara, não precisava fazer essa denúncia a Israel, porque o Brasil sempre se deu bem com os países árabes. É um dos maiores exportadores de carne para esses países, entendeu? Então, já faz parte do BRICS. A presidente atual do BRICS é a Dilma, é do Brasil. uhum, O Brasil fez um convite, junto com os demais países do BRICS, para convidar o Irã, né, convidar esses outros países árabes a ingressar no BRICS. Já tinha uma relação muito boa, não precisa você fazer uma denúncia. É questão ideológica. É puramente questão ideológica, tudo aquela questão que a gente debateu no último episódio, daí acabar com a hegemonia do dólar, tudo mais. Cara, não tinha necessidade. É questão ideológica. Tanto é uhum. que várias notas do embaixador, o embaixador de Israel falou, por que vocês não condenaram, por exemplo, uma nota do embaixador de Israel para o Partido dos Trabalhadores? Por que vocês não condenaram a violência sexual que as mulheres sofreram do Hamas quando invadiram? Por que vocês não condenaram o sequestro dos cidadãos, dos civis inocentes, quando o Hamas invadiu? Onde é que estava a crítica do governo brasileiro nessa hora? Cara, tipo assim, é revoltante. Eu fico revoltado quando não conheço, porque, cara, Sim. que vídeo. Tipo, do terrorista pegando ali mulher e criança, cara. Onde é que estava o PT nessa hora? Depois é óbvio que quer ter guerra. É óbvio que quer ter guerra. Que país quer ficar quieto, cara?
Nenhum Eles país rico quer sofreram, quieto, ainda mais sim, Israel. eles sofreram Tá o 11 de louco? setembro, cara. Foi Sim. horrível. E, cara, é engraçado, né? Porque o nosso governo, a política externa dele, sempre fica flertando com esses países que são ditaduras, basicamente. A gente está virando as costas para a única democracia que tem no Oriente Médio, que é Israel, né? Então, é muito esquisito essa nossa relação internacional. Hein? Claro, tipo assim, você pode condenar os assentamentos israelenses que estão expandindo o território. Tipo assim, mas chamar de genocídio, cara, o que aconteceu em Gaza, que pro PT tudo é genocídio, né? Ah, o antigo governo também é genocídio. Tá, beleza. Então agora, por exemplo, o genocídio na Covid, genocídio dos Yanomami, e o caramba, agora é genocídio e faixa de Gaza. Cara, é guerra. Por que ele não critica o genocídio russo na Ucrânia? Sim. Ou vai dizer que os ucranianos estão fazendo genocídio com os russos? É o contrário, né? É uma inversão da realidade muito grande, né? É que, Cara, é exatamente isso, exatamente isso. sim. Cara, eu não sei o que eu tava vendo na internet esses dias aí, que eu vi, tipo, um pessoal protestando com cartazes com o símbolo judeu junto com o símbolo nazista. Tipo assim, estão chamando os judeus de nazistas. É, o mundo tá meio maluco Cara, hoje em dia, tá ligado? tá meio maluco, cara, e é uma coisa assim que até eu tava conversando com ex-professores meus da faculdade sobre isso, que eu falava, cara, na época o pessoal falava, pô, você é de direita, você é fascista, nazista, e tipo, engraçado cara, mas como é que vai chegar um tempo que a esquerda vai ser, digamos assim, ela demonstrar a verdadeira face e ela ser antissemita, a esquerda. Eu ficava assim, cara, porque, tipo assim, se a esquerda acusa a direita de ser nazista, então, tecnicamente, a esquerda tem que defender os judeus, Sim, né? E é a daí, lógica, tipo, né? tá, você. Lógico. E daí, tá. Hoje, a esquerda acusa os judeus de genocídio e a direita de Ele, nazista. Cara, que negócio louco, cara. É uma. Entendeu? E não tem explicação um negócio desse, cara. Tipo, a própria esquerda é antissemita, só que ela acusa a direita de ser o que ela é. é o modus E, operandi cara, deles, né? é um modo. Eles acusam os outros do que eles são, do que eles fazem. É sempre Só desse para deixar jeito. claro, o pessoal que está nos escutando, não é uma crítica a quem é de esquerda, né, Léo? Tipo Não, assim, é uma crítica exatamente. a certos posicionamentos Posicionamentos, óbvio. que a esquerda tem. Porque, tipo, tem a esquerda consciente e tem a esquerda que é inconsciente, que é essa que a gente está comentando. Assim como tem a direita consciente e a direita inconsciente, que a gente também comenta aqui. Até que a gente comentou no último episódio em relação ao governo brasileiro na época do Bolsonaro, né? Mas, cara, essa questão, tipo, judeu é nazista. Tipo, cara, sem contar que na Europa, na Alemanha, algumas cidades já tem notícia, na Turquia também, tem algumas casas que estão marcando para identificar. Tipo, ó, um logo, isso aqui é o símbolo da Igualzinho estrela na de Segunda Israel. Guerra Estrela de Israel, estrela de Davi, de que Davi. é o símbolo, né? Igualzinho na Segunda Guerra, como os nazistas faziam com os judeus. E ninguém fala nada. Tu não vê a mídia falando nada, entendeu? É uma perseguição isso daí, cara. É muito esquisito. Bom, vamos pro nosso próximo tópico aqui, que também tá ligado aí com o Hamas, que seria os rebeldes Houthis, assim que se fala. Os rebeldes Houthis que sofreram aí um ataque dos Estados Unidos e do Reino Unido. Eles receberam um ataque aéreo aí. E em respostas aí a invasão que eles estão fazendo ali no Mar Vermelho, né? Tem até um vídeo que circulou na internet deles invadindo com um helicóptero um navio cargueiro, né? Rendendo todo mundo e é meio chocante esse vídeo, muito loucura. E conta aí pra nós, Andrezito, o que é esse grupo, o que está acontecendo e por que eles foram bombardeados. Cara, eles são um grupo xiita radical, né? Aliados com o Hamas, né?
Isso. Como se fosse um grupo rebelde do Hamas, mas principalmente apoiado pelo Irã. Uhum. Estavam tomando essa região do Iêmen, e por conta da guerra de Israel e Hamas, né, eles acabaram, tipo, vamos... Eles são meio desvirtuados, assim, sabe? Vamos fazer alguma coisa para dizer que estamos apoiando o Hamas. E daí decidiram invadir esses navios, inclusive bombardear alguns navios cargueiros, né, no Mar Vermelho. Cara, ele passa tipo 15% da rota mundial de comércio através desses navios, né? Inclusive pegaram um petroleiro americano, sequestraram, né? Bombardearam um outro navio petroleiro norueguês. Então fizeram um escarcéu lá. Daí, os Estados Unidos, o Reino Unido, Canadá, Austrália, os países do Ocidente, né? Falaram, não, vamos acabar com essa folia aí, né? E resolveram bombardear o Iêmen, principalmente como alvo, né? Esses grupos. Foi um ataque de tipo, assim, menos de 2 horas, tá? Mas foi bem significativo, fragilizou bastante. Só que também, por outro lado, tem as consequências, né? Por exemplo, a população ali do Iêmen, por mais que seja um grupo que não represente eles, que é um grupo, como eu disse anteriormente, xiita, que é meio radical, desvirtuado, assim, Uhum. por mais que todo o próprio país foi bombardeado, né? Então, teve uma manifestação ali de milhares de pessoas hoje contra Estados Unidos e Reino Unido. E, claro, que a Rússia já se manifestou, falando que vai denunciar os Estados Unidos e o Reino Unido na ONU, no Conselho de Segurança, por esses ataques, né? E acabou, inclusive, causando uma dor de cabeça para o Biden, porque, como eu estava falando anteriormente, ele já não vai muito bem popularmente, né? Uhum. E o que acontece? Para você ordenar um ataque em outro país, nos Estados Unidos, né, você precisa da aprovação do Congresso. E os democratas, duas deputadas democratas, falaram hoje para a mídia que tipo, o Congresso não aprovou esse ataque e que queriam retalhar o Biden. Olha só, do próprio partido, né? Em compensação, como a gente falou anteriormente, o Lindsey Graham, que é um senador histórico do Partido Republicano, falou: não, estamos apoiando o Biden nesse ataque, que é a ala mais intervencionista americana, né? Então, vai ter, tipo assim, foi um ataque de menos de 2 horas, mas que vai ter consequências tanto para o Biden quanto também para o primeiro-ministro britânico, porque quando tem esses ataques coordenados em conjunto, em parceria Estados Unidos e Reino Unido, Uhum. os britânicos principalmente acabam se lembrando do 11 de setembro, quando o Tony Blair, que era o primeiro-ministro da época do Reino Unido, acabou apoiando George Bush na invasão do Iraque. Então eles não têm boas recordações, né? Então vai acabar fragilizando também a popularidade do Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico. Entendi. E o motivo desse ataque, né, segundo os Estados Unidos, foi proteção do comércio internacional. Então, Sim. esse motivo foi o que fez o Reino Unido entrar ou tem alguma outra história por trás para o Reino Unido entrar em conjunto? Por conta do comércio internacional mesmo, principalmente é uma rota principal dos cargueiros que vêm para a Europa, para os Estados Unidos, né, tem que passar por ali. Então, principalmente para petroleiros, né, dessas empresas americanas. Então, cara, tipo, se você afeta o comércio, os países grandes são os primeiros a sentirem, né? Daí Uhum. depois vai passando para os demais países, né? Então, eles tiveram que fazer essa intervenção porque, cara, do jeito que tá, não dá, imagina. Acaba abalando o comércio, o preço do petróleo acaba aumentando, já aumentou, inclusive, né? Então, acaba afetando principalmente as grandes potências, né? Então, essa atitude teve que ser tomada por parte deles. Entendi. E esse ataque aéreo aí, ele acabou eliminando alguma liderança desse grupo ou não teve assim algo tão efetivo? Não teve uma notícia sobre quais teve algum grande líder, né, que foi abatido, só disseram, segundo os jornais, principalmente a Reuters e a Associated Press, são os principais jornais internacionais que
divulgam essas informações, além, claro, do próprio Ministério da Defesa, né, americano, e britânico. O ministro britânico da Defesa também se pronunciou, falou que teve baixas significativas para esse grupo rebelde, né, Uhum. fragilizando bastante, e que, segundo eles, não teve nenhuma baixa por parte dos aliados, digamos, né? Reino Uhum. Unido, Estados Sim. Unidos, Canadá, Austrália. Porque teve alguma notícia dizendo, não, teve um F-22 que foi abatido por parte desse grupo, a embaixada americana foi atacada no Iraque em retaliação, mas pelo que eles foi informado, né, por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, não houve nada disso e não teve nenhuma baixa. Perfeito. Mais algum comentário adicionar sobre esse ataque aí no Iêmen? Cara, é que a gente conversou no nosso primeiro episódio, né? Também, tipo, até tu questionou, olha, será que vai ter, se alastrar a guerra, né, entre Israel e Hamas, para outros pontos? A Uhum. guerra em si, não. Até eu comentei que a guerra em si não, mas pode ser, tipo, ter algum outro foco, outro como esse, né? Tipo, um grupo desvirtuado xiita, Houthis, né? Querendo saquear os petroleiros e fazer um Sim. furdunço no Mar Vermelho, né? Então, Perdões. essas coisas assim que vai acontecer, cara. Entendi, entendi. Cara, no Oriente Médio ali tem muito desses grupos extremistas, né? E você mata um, vai surgindo outro, mata um, vai surgindo outro, e parece que isso nunca vai ter fim, né? Você vê alguma. Estados Islâmicos, por exemplo disso, tipo, cara, não vem pra falar do Estado Islâmico, tá dizimado. Só que do nada eles vão lá e matam 80 iranianos durante a celebração do funeral do ex-general deles lá. Pô, como assim o Estado Islâmico voltou? Cara, que nem você falou, você pode matar as pessoas, mas não a ideia. A A ideia sempre ideia? fica, né? Sim. É a mesma coisa que você falou no último episódio da Al-Qaeda. A Al-Qaeda ainda vive. É, as ideias elas vão se perpetuando, vão passando de geração em geração, e até essas guerras aí que a gente vai vendo, por exemplo, pô, a Israel atacando a faixa de Gaza, vai criando também mais pessoas para no futuro, sei lá, perderam entes queridos ali, vão também se revoltar, vão querer entrar para algum desses grupos e se vingar Exatamente. do que está acontecendo. Então, é meio Exatamente, que um cara. ciclo sem fim, né? Sim, é tipo que nem eu falei, até a gente conversou, né? Como é que pode se desenrolar daí? Como é que vai funcionar? Cara, como eu falei, vai depender só de Israel agora. Como é que Israel vai lidar com essa região? Tipo, eles vão abraçar, e, tipo assim, ó, agora a gente tem que tomar o controle e dar suporte para essas pessoas, né? Sim, Porque, cara, se não fizer isso, como você falou, a população vai se revoltar, cara. É sim, que a gente vê nos filmes, uma criança ali que viu os pais ser mortos, e daí cresce aquele ódio, acaba se tornando um terrorista, entendeu? Então é isso, cara. Por isso que tipo, Israel precisa abraçar, controlar. E é tanto também evita. Cara, Israel, eu acho que vai ser inteligente o suficiente para isso. Evita de ser atacado novamente. Porque Israel vai ter expandido o seu território, vai tomar o faixa de Gaza, então vai expandir o seu território, né? E tipo, vai pacificar a região. Ou uhum, seja, não vai ter focos de grupos terroristas ali novamente. Então tem que ser feito isso. Essa é a única solução para sair digamos assim, pacificar essa região por um tempo, pelo menos, né? Porque sim, vai ter o grupo terrorista do Hezbollah e tudo mais. Mas pelo menos pacificar essa região por um bom tempo, cara. sim. E a gente olha assim, parece algo meio desordenado, né? Mas na verdade eu acho que tem muita estratégia por trás. Porque esses atentados terroristas que eles fazem, é tudo muito bem pensado, porque eles sabem que eles jogam com o terror, né? Então eles fazem muito terror para a vítima dele, né? Para o alvo dele se revoltar, vir para cima, matar a população, matar até pessoas inocentes. E aí a população vai se revoltar e vai querer também criar outros atentados, vai querer criar outros grupos e continua esse ciclo sem parar. É exatamente isso, cara. Exatamente. Fechou, Andrezito. Vamos lá então para o nosso último tópico, que seria inflação na Argentina. Isso não é novidade, né? Estamos aí
Cara, desde que das anos 70 já tem uma hiperinflação aqui. Então, vamos tecer um pouco aí sobre a inflação e ver o que que pode acontecer nos próximos anos. A gente já conversou isso um pouco no nosso primeiro episódio, né? Mas a Argentina ela já teve entre os 10 maiores economias do mundo, né? E basicamente aí pelo excesso de populismo, começando principalmente lá pelo Perón, foi que basicamente acabou com a economia. Inflou muito o Estado, né? Criou sindicatos, criou leis trabalhistas aí que acabaram gerando toda essa hiperinflação. Claro que tiveram crises mundiais aí, que nem México teve ataque de 11 de setembro, que foi cada vez piorando mais a situação da Argentina. E, cara, na minha visão, o principal fator aí da economia da Argentina está cada vez pior é justamente o déficit fiscal, né? Eles vão inflando cada vez mais a máquina pública e deixando aí esse déficit todos os anos. O que que você tem a dizer sobre isso, Brasito? Cara, eu até vi notícia, como toda a mídia é tendenciosa, né, cara? Os caras fazem o que quiser, né? Como a gente até conversou também sobre isso no último podcast nosso. Qual que foi a principal capa do jornal da semana? Inflação na Argentina chega aos 211%, superando a inflação venezuelana. Daí tu pensa, cara, que desastre que está sendo, Belém, meu Deus do céu, um mês está com 211% de inflação e tal. Só que daí, se tiver a boa vontade e se for atrás, e até a gente fez isso para poder passar para o público de casa, pessoal, o Milei assumiu a Argentina em novembro, o último dado da inflação, estava em 148%. Chegou a 200 euros agora, mas a capa do jornal dá a entender que, tipo, ó, o Milei, em um mês o Milei tem 211% de inflação. Cara, não é bem assim. E, tipo, Já a vem gente conversou, acumulando. cara, já vem acumulando. Cara, analisar, tipo, como é que tu vai consertar um país, tipo, que você falou, desde a época do Perón, cara. Guerra das Malvinas, olha o estardalhaço todo. Quantos anos passou? E tu vai consertar um país em um mês. Cara, não existe isso, cara. Não existe. Sim, E as medidas, tipo, realmente vai ter que cortar na carne, como dizem, né? Que é, a população vai sofrer, cara, para poder se consertar isso aí. Não existe remédio doce, o remédio é amargo. Eu muito estava vendo amargo. até na CNN um comentarista falando, criticando o Milley. Nem eu, não, jornalista, não ia falar aqui. O cara falou, por causa desse Milley, esse liberal aí, que são os economistas de planilha. Cara, economista de Excel. Cara, não precisaria do economista de Excel se não tivesse feito cagada antes. Simples assim. O Milton Friedman é um grande economista histórico da escola de Chicago, uma referência para a escola liberal. Ele defendia, por exemplo, a renda mínima, que é uma ideia que todo mundo vê hoje com o Eduardo Suplicy, que é do PT. A ideia de renda mínima foi baseada no Milton Friedman, que era um liberal, e tipo assim, cara, tem que realmente redistribuir um pouco da riqueza do país. Então, os liberais não são tipo, ó, o cara de planilha de Excel, que, olha, tem que cortar, é isso, 2 mais 2 é 4, e é isso aqui, acabou. Não tem ajuda para as pessoas. Claro que tem, cara. Só que quando você tem um Estado falido, com uma inflação alta, com um grande número de emprego público, isso é um gasto gigante para o Estado. E o emprego público, né, que nem o emprego da iniciativa privada, que busca tipo, lucro, produção. Não, são funcionários públicos, cara, que, tipo, e na Argentina funciona assim como no Brasil. Por exemplo, passa não sei quantos anos, o cara já tem direito a salário prêmio e não sei o quê. Cara, isso é Uhum. um gasto extravagante pro Estado. Sindicatos e tudo mais. Então, cara, existe, cara,
Onde conversou a última vez que o presidente quer ser impopular. Nenhum presidente quer ser impopular. Só que o Milei pegou uma bomba nas mãos. Então, tipo, em um mês, tu querer cobrar uma inflação que vem há mais de 20 anos, não faz sentido algum. Sim, exatamente. E, cara, no Brasil, a gente superou a hiperinflação com o Plano Real, né? A gente trocou de moeda para conseguir estabilizar a nossa economia. Nos anos 70, se eu não me engano, a Argentina também tentou com o Plano Austral, só que não deu certo. Você acha que agora seria um bom momento para tentar outro plano desse ou não encaixaria no momento? Cara, o que dá para fazer é tentar dolarizar como a ideia do Milei. Porque a gente conversou, tipo, os argentinos já estão usando dólar, né? Até tu comentou aí, acho que é aluguel de carro, eles Como? usam. É a venda de carro, né? Venda de carro Isso, que eles venda de usam carro, dólar. venda de imóvel. Já tá tudo em dólar. Mas o sujeito vai ser utilizar o dólar, que é a moeda mais Sim. estável, Mas né? isso eu acho perigoso porque um dos grandes fatores também que trouxe a Argentina para onde ela está hoje é externalizar muito a sua economia, ficar muito na mão do mercado externo e pouco na mão do mercado interno, né? E isso, trocando a moeda deles oficialmente para o dólar, será que não seria mais um motivo para uma crise futura? Cara, pode ser, mas eu vejo não tipo, o dólar como uma solução, tipo, a Argentina vai substituir, vai usar o dólar, né? Eu acho que tipo, a ideia do Milley é vamos utilizar o dólar até estabilizar o peso, entendeu? Entendi. Então eles usariam o dólar momentaneamente até eles conseguirem ou fazer um novo plano de economia ou estabilizar o peso aí para continuar É, utilizando. tu tá aí, pode me confirmar. Eu acho que eu vi uma notícia, acho que o Milley quer mandar imprimir nota de 20 mil pesos, né? Sim, É eu 20 acho mil que pesos, já está imprimindo já. já tá, né? Então, vai Uhum. ser esse o jeito, vai estabilizar a economia. E ver se vão criar uma nova moeda ou estabilizar o peso, né, cara? Porque, tipo assim, querendo ou não, até uma notícia de que desregulamentou as leis de questão do protecionismo do aluguel, né? Eu acho que tipo, explodiu a Sim, demanda em sim. busca da população, em busca de aluguel, Uhum. porque eles não iam em busca por conta que estava tipo, muito, não valia a pena. Cara, tá muito caro ainda os aluguéis, principalmente em Buenos Aires. É bem absurdo aqui. Tá tudo caro, né, cara? É porque aqui também em Buenos Aires tem fator que tem muitas pessoas que vêm para a faculdade, tem muitos nômades digitais, então vai aumentando a demanda aqui da região. E ainda com essas medidas que o Milei está tomando, está aumentando mais ainda os valores. Não tá ajudando O muito. Buenos Aires, o Buenos Aires é um satélite do cristianismo, né? É, O Milley, exatamente. mas qual que é o teu sentimento tudo aí, cara? Tipo assim, tu vê que esse cara, você vai, pega um Uber, fala com os taxistas, os caras aí, sei lá, o pessoal, qual que é Sim. o sentimento da população? Tipo, cara, eu acho que realmente tem que esperar, porque o cara não vai conseguir resolver essa bucha de 20 anos, ou tipo, esse aí é um maluco, tem que sair fora. Eles não Tirando, claro, os gostam. protestos Eles não gostam. dos caras. Eles estão com muito medo, né? Porque, cara, as coisas estão subindo de preço sem parar. Realmente, depois que ele assumiu ali e ele fez aquela transição ali do dólar paralelo como oficial, aquilo abalou Uhum. um pouco ali a economia, então as coisas ficaram meio desestabilizadas. Então, os preços estão subindo e o salário das pessoas não está. Então, realmente eles estão passando um aperto grande e, cara, tem que aguentar, né? É o jeito para eles conseguirem arrumar alguma coisa na economia deles. Mas eles são muito populistas, né? Eles querem que as coisas aconteçam já, recebam de imediato todos os benefícios sem pagar o preço agora, né? É que a gente conversou, né? Aqui na América Latina, a população é muito imediatista, né, cara? Muito. Por exemplo, que foi se pegar a história da Europa,
dos Estados Unidos, cara, tipo, os caras já faziam um negócio assim, tipo, vamos fazer isso aqui hoje para daqui 20, 30 anos a gente conseguir tal coisa. Aqui, cara, aqui é imediatismo. É claro que são realidades diferentes, né? Só que, cara, infelizmente tem que se pensar a longo prazo. Porque, tipo, se você não. Tipo assim, é igual você ter um, sei lá, um dinheiro. Pegar um exemplo, 100 pila hoje. Tenho 100 reais aqui. O que eu vou fazer? Vou torrar. O importante é eu viver o hoje. Vou torrar aqui 100 reais. Torrei. Cara, chega mês que vem, aqueles 100 reais vai fazer falta pra ti. Tipo, ele ficou pago. Pois é, cara. É a mesma coisa agora. Tipo, você tem que fazer alguma coisa para daqui a alguns anos sentir a melhoria. Não adianta você pensar, o que importa é hoje, eu quero meu salário, eu quero não sei o quê e tal. Mas como é que vai arrumar isso, cara? Sim. Cara, é muito louco saber que só o governo conseguiu destruir uma economia, né? Porque, que nem a gente falou, eles chegaram a ser a 10ª melhor economia do mundo. Tem muita. ah, 10ª não, entre as 10, não sei qual lugar estava. Tem muita terra fértil, muita terra boa. Eles são um dos maiores exportadores de carne. Então, eles têm muitos benefícios aqui. Tem uma população enxuta, né? Então, seria relativamente fácil controlar isso. Era só o governo fazer um trabalho mínimo. Só que eles vão fazendo essas medidas populistas e acabam com o país, né? Ah, quanto você acha que por exemplo, o Milley ele consegue enxugar bastante essa máquina pública? Ele consegue. Que mudanças ele consegue fazer nesses 4 anos que ele vai ficar no poder? Cara, tipo assim, pode ser uma análise, vou fazer uma análise aqui muito precoce, Uhum. possivelmente, espero que eu esteja errado, né? Mas vou fazer uma análise aqui no meio do governo dele. Vou falar, vou fazer uma análise, cara, isso é precipitado, é. Mas se fosse analisar, o que eu diria para você, cara, durante esses 4 anos vai enxugar tudo, só que ele vai pagar o preço. Não vai ser reeleito, não vai ser reeleito, porque, cara, por mais que seja 4 anos, ele pediu 2 anos, né? Uhum. Só que, cara, em 4 anos, mesmo em 4 anos, você não consegue consertar um negócio que está há mais de 20 anos. Né? É muito desgoverno que ocorreu antes para poder arrumar em 4 anos. E, primeiro, tem essas questões. Ele vai conseguir adotar as medidas dele? Ele teve essa reforma trabalhista ali e a justiça já mandou ele voltar atrás. Uma ou outra coisa ele vai conseguir aprovar. É, digamos assim, a base dele depende muito da base Cambiemos, né? Cambiemos, que é o do Maurício Macri, que é um candidato do meio. O Macri, cara, Sim, ele é centro-direita, mas ele é do sistema. Ele é o sistema. É o reflexo do sistema. É o Macri e o Kirchner. Né? sim. E ele foi um que tentou mudar alguma coisa também, ficou super impopular e a população não quis Mas mais. qual que é a diferença? Qual que é a diferença do Macri para o Milei? O Macri ele cedeu muito para os sindicatos. Quando ele começou a tomar umas medidas, e logo no começo teve esses protestos assim, que o Milei sofreu. Sindicato, ir para a rua e tal, só que a diferença foi que o Macri cedeu. Então o que o Milei vai ter que fazer? Não ceder, cara. Porque se ele ceder, não vai mudar nada, vai continuar mais do mesmo, entendeu? E é isso que ele vai acabar pagando o preço, vai ser um presidente impopular. Um mês de governo, sim, mas as medidas que ele vai ter que tomar, se ele realmente tomar as medidas que tem que tomar. Agora, se ele acabar cedendo e tal, vai ser um presidente Macri. Foi um pouco impopular, mas tem sua basezinha, ele teve seu partido, como é que fala? Seu partido ficou sólido, virou um partido grande, entendeu? É Uhum. um MLA que pode fazer. Agora, se ele quiser realmente mudar a Argentina, vai ter que tipo, ter uma medida popular. E vai acabar custando a reeleição dele. Vai sacrificar. Cara, isso até faz pensar se democracia é o melhor, é o melhor jeito de lidar com o país, né? Porque, sei lá, a gente olha para uma China, as pessoas vivem numa ditadura, só que o país deles está evoluindo pra caramba.
não teria como a gente arranjar um meio termo disso, sabe? Democracia trocando de 4 em 4 anos, os caras só vão pensar em ser populista e não vão fazer porra nenhuma. E uma ditadura ninguém quer porque vai escravizar o povo. Então, onde é que a gente chegaria, tipo assim, no meio termo disso? Cara, a questão é formar líderes com pensamento a longo prazo, né? Eu também já tive um tempo atrás, uns anos atrás, né? Pô, qual foi o melhor governo do Brasil? Os melhores governos, né, brasileiros? Getúlio Vargas criou a Petrobras, criou a nossa indústria de base, as indústrias de base do país, né? A indústria do aço, né? O regime militar criou a Itaipu, por exemplo, né? As grandes obras foram nesses governos, porém também a conta veio depois, Sim. né? Melhor Inflação e tudo governo mais. é o governo Temer, cara. Não precisava ser popular, tava nem aí. Tava nem aí pra nada. 98% de desaprovação, tá ligado? Tava nem aí. Vou fazer o que eu quero e é isso aí. Já, daqui 2 anos tô fora mesmo. Cara, e pior que todo mundo também chega à mesma conclusão em relação ao Itamar Franco, que foi um governo tampão, né? Não pensando em reeleição, Sim, porque bem assim, quando você tipo assim, tem um governo pensando em reeleição, ele vai acabar tomando algumas medidas populistas para poder ser reeleita, né? E também a oposição vai bater mais, vai brecar mais a aprovação de projetos, né? Porque vão pensar, cara, vamos barrar isso aí para ele se ferrar e depois nós eleger nosso candidato. Por isso que, tipo, tanto o Tamar Franco quanto o Temer, por mais que tivesse 98% de rejeição, quando o Temer vinha assim, eu quero fazer uma proposta aqui para melhorar a economia do Brasil, vou passar essa. Até tinha aquele plano dele, pontos para o Brasil, né? Alguma coisa assim, que era não um lembro. plano dele para melhorar a economia, privatização e tal, desregulamentação da economia. Ele passava no Congresso, porque os caras pensavam, cara, esse cara não vai se candidatar à Sim. reeleição. Vamos apoiar então, vamos fazer o bem para o país aí, vamos passar o projeto do cara. Então não tinha essa questão. Mas os Estados Unidos é uma democracia sólida, né? Assim como o Reino Unido, as principais potências, né? E quando eles, por mais que seja tipo, uma democracia de 4 em 4 anos, de candidaturas, de eleição, Funciona, né? eles pensam a longo prazo. Funciona porque eles pensam a longo prazo. Uhum. A questão é que tipo, também tem a questão da mentalidade da população. Pensar assim, ó, olha, eles estão fazendo um projeto a longo prazo, de modernizar a infraestrutura, de tudo mais. Mas Eu os Estados falo, Unidos, ele é uma democracia, mas também só tem dois partidos, né? Então é uma semidemocracia, vamos dizer assim. não, mas assim, eu acho que a ideia política dos Estados Unidos é muito bacana, cara, porque assim, não tem mais tem vários partidos, só que os dois partidos que tomaram como é que fala, fugiu a palavra agora, tomaram Tipo, o foco do. o foco do debate Uhum. é o democrata republicano, mas tem o partido libertário, como a terceira via, volta e meia faz Sim, uma boa porcentagem de votos na candidatura a presidente, para deputado e tal. Tem os independentes, tem os outros partidos. Tem até o partido nazista lá. sim. Foi o motivo do Lá cancelamento aí de alguma pessoa. e tipo assim, lá tem os partidos, esses dois partidos tomaram foco. O que é legal? Primeiro, é que dentro desses partidos, como tem o foco, tem várias alas. Por exemplo, o Partido Republicano tem os libertários, que não são do Partido Libertário, mas são os libertários dentro do Partido Republicano. Tem os mais conservadores, tem os nacionalistas. O Partido Democrata tem os socialistas, tem os progressistas, tem o mais de centro, né, tipo o Obama da vida. Daí eles fazem as prévias para eleger um candidato, né? Então, cara, a democracia americana vai desde essa parte em si,
Isso falando da eleição presidente, fora que os para deputado estadual, vereador lá, cara, é muito bacana o modelo de democracia americana. Se Uhum. fosse implementado no Brasil, ia ser muito mais bacana, porque daí sim o pessoal dizer, a gente não precisa eleger um partido dos trabalhadores, se fazendo de partido dos trabalhadores, o que não é, porque lá ninguém trabalha no PT, já começa por aí, entendeu? E aí, se fazendo parte dos trabalhadores, sendo que ninguém trabalha, e dizer, não, tem que votar em nós, para nós representar as minorias. Não, cara. Pega o modelo americano, é comunidade. Tipo, cara, é uma eleição. Por exemplo, no Brasil teve um projeto do voto distrital misto. Esse é muito bacana. Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui da nossa região aqui, do Vale do Itajaí, tu que é de Itajaí aqui também, né? Uhum. Sabe? Cara, é difícil eleger um deputado aqui da região. Um deputado estadual, nem que seja. Mas, tipo, aqui um voto distrital misto ia fazer com que, tipo, obrigatoriamente tivesse eleito um deputado aqui da nossa região. Entendeu? Tipo, Entendi. esse é deputado do Vale do Itajaí. Esse é o deputado do Oeste de Santa Catarina. Faz Esse é o muito mais deputado sentido, né? do Planalto Norte, entendeu? Funciona assim, é assim que funciona a democracia americana, só que ainda é menor. Né? E aqui não, aqui no Brasil, tipo, é o cara lá que é eleito, bem votado aqui, o cara nem mora aqui, mora lá no Oeste, entendeu? Não faz sentido. Sim. Cara, até a independência dos estados e tudo. Eu acho que, como o Brasil já meio que é uma cópia dos Estados Unidos, a gente copia. As piores coisas a gente copia, mas as melhores a gente não copia. O que que impede da gente não estar copiando esse modelo de política deles? Cara, é exatamente isso que tu falou, tá? A gente é uma cópia dos Estados Unidos. Se tu for, e realmente, se tu for analisar, a música country. Qual Sertanejo. país tem música country? Sim. Sertanejo. Cara, aqui tem as regiões que é mais interior, tipo lá, o Texas, essa parada aí. Aqui é tipo, mais a região sul. Tem o centro urbano, tipo Nova York, sei lá, São Paulo. Não tô falando que é igual, né, pessoal? Eu tô falando que, tipo, em relação à cultura brasileira e americana se aproxima muito. Sim. E quem falou, nós é uma cópia. O que impede de nós desenvolver que nem eles são vários fatores. Começa já com a independência do Brasil, né? Já começa por aí. Então, Já começa tudo errado, né, cara? que lá a independência foi numa guerra que a gente comprou a independência. Sim. Estamos pagando até hoje. Andrezito, considerações finais aí do nosso episódio. Cara, essa semana foi bastante pauta que a gente conversou aqui. Equador, eleições nos Estados Unidos, eleições em Taiwan, a questão do Brasil apoiar esse, essa denúncia na Corte Uhum. Internacional contra Israel, né? Esse bombardeio no Iêmen. E para a galera que está nos acompanhando, eu e o Léo temos a ideia de, pelo menos, todo final de semana, para a galera postar um resumão da semana que foi, né? Para deixar a galera inteirada do assunto, né, cara? Tipo, a mídia hoje, a galera, tipo, ainda mais hoje, liga muito a CNN, Globo News, e vê as análises desse pessoal aí, que é uma análise tendenciosa. Às vezes, tipo, pegar um exemplo, tem um comentarista da Globo News, que todo mundo vai saber quem que eu tô Eu falando, lá. tem um comentarista Vai. que é um comentarista internacional na Globo News, que é bem conhecido aí, né? Assim, cara, ele é um cara inteligente, pô, o cara tem mestrado em relações internacionais e tal. Só que realmente o que ele fala e o que ele posta nas suas mídias é o que ele pensa, ou que é o que a Globo pensa, o que o sistema, a mídia faz com que ele poste, cara. Um cara desse não tem independência, autonomia para falar sobre nada. É a opinião por trás. Se ele falar, ele tá fora. E por isso que até a gente teve a ideia, pessoal, da gente criar isso aqui. A gente pode deixar a galera informada do que realmente está acontecendo. Você pode não concordar, por isso que a gente está sempre aberto ali, vocês comentarem, dar ideia para a gente, olha, não concordo com isso. A gente pega o teu comentário e vem debater no outro episódio. Então, eu peço para o pessoal se interagir mais com a gente, né, dar um feedback de vocês também. E sugestões de melhorias são sempre bem-vindas, né, cara? Ninguém é perfeito, Boa. mas a nossa ideia aí é para poder passar para a galera, né, de uma forma mais descontraída e, e que a mídia mainstream Passar uma não visão fala, né? diferente, né? Com certeza, passar uma visão diferente. Exato. E quiser que der, tipo, também.
tiver ideia de passar pauta para nós, cara, fala assim, nossa, quero que vocês Pode falem sobre mandar. tal assunto, cara. A gente pode mandar, a gente vai atrás, pesquisa, se a gente não souber, e vamos debater com a galera. Andrezito, o que eu tenho que falar é, tem que ver isso daí, cara. Você lembra dessa piada que a gente falava? Pra quem não conhece a Tem que ver, gente, cara. eu e o André, a gente trabalhava junto. Eu e o André, a gente trabalhava junto aí, numa Secretaria de Educação de alguma cidade aí. E, e a Alguma cidade gente, aí, né? é, e a gente tinha um Uma contato, Dubai da né? vida, né? E a gente tinha contato aí com o secretário de Educação, vice-prefeito, secretário de Obras. E aí a gente ia conversar com esses caras, pô, ô secretário de obra, tem que, sei lá, botar uma rampa lá no, na escola tal, tem que, pô, tapar um buraco na rua, não sei o quê. E geralmente todas as respostas é, pô, tem que ver isso daí, é verdade mesmo, né? E nunca fazia nada. Então, tem que ver isso daí, né? Inflação da Argentina, pô, tem que ver isso daí, né, cara? Tem que ver isso aí, né? É foda, é foda. Então é isso, Não, ali Andresito. a gente viu na pele, né, cara, pra nossa vida. E até com quem eu converso até hoje, cara, tipo, eu utilizo isso como exemplo. A gente está falando de uma secretaria de uma cidade aqui da região sul, né, cara? Não vou falar a cidade que é, mas a região sul, que em tese é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, se não a mais desenvolvida, né? Junto com a região sudeste e tal. E já era uma situação que uma cidade rica, e que a gente ficava assim, tipo, cara, aqui não funciona. Então imagina lá para cima, os lugares mais afastados, cara, o absurdo que deve ser. Se aqui já é assim, cara, com toda a fiscalização em cima, imagina lá para cima. Então, é deixar a galera indignada, né, cara? Quem tá no meio ali sabe, como a gente, né, ficou no meio, mas com uma visão mais independente, é porque nós éramos estagiário, né, cara? Nós tivemos Sim, contato ali, mas era estagiário, né? Mas, cara, é revoltante. É é revoltante. revoltante. E até por isso que hoje em dia, primeiro que eu não aceito mais o sistema, né? Não aceito trabalhos formais, não aceito tipo, fazer faculdade, ou tipo, realmente meio que sair do sistema total, assim. E hoje a minha empresa se chama OutSystem e não é só minha empresa, mas o que eu penso, as coisas que eu sinto dentro de mim é fora do sistema. Então, tudo que vocês forem ver aqui no nosso podcast vai ser sempre fora do sistema, vai ser uma visão mais sempre criticando e sempre tentando trazer a nossa visão, tanto empreendedora quanto de geopolítica aí para vocês. Cara, até porque a gente não tem rabo preso com ninguém, né? Exatamente. Começa por aí. E eu também quero deixar isso também, cara, até como um legado para minha vida. Até como eu tenho uma filha de 3 anos e meio, ela vê que, tipo, cara, o pai dela, ela vai ver no futuro e fala assim, cara, meu pai, tipo, pensar, quem você fala, fora do sistema, pensar fora da caixa, no sentido de que, tipo, não é qualquer coisa que eu vou assistir na televisão que vai mudar minha opinião, entendeu? Cara, cada um tem que ter seu pensamento próprio, seu pensamento independente, né, cara? E quem tiver conhecimento, tipo, pô, eu sou formado em relações internacionais. Que eu quero? Cara, eu quero passar para o maior número de pessoas no que eu vi na faculdade, a minha base teórica, e tipo, passar uma outra visão que, tipo, cara, não precisa pensar assim. Existe outra visão do que você está vendo, cara. A realidade é totalmente diferente do que você vê por ali, sabe? Tipo, então, cara, quem nos acompanha, a gente pede para nos ajudar, se inscrever no canal aí, compartilhar, deixar seu feedback embaixo, deixar outras opções de pautas para nós conversar, debater também nos nossos programas, né? Quem quiser nos ajudar, a gente depende de vocês para o nosso crescimento e aí vocês dependem da gente para poder passar o tema para vocês. Então, cara, quem puder dar o suporte para nós aí, a gente fica grato aí. E se inscreva também no nosso canal, ativa a notificação também para vocês ficarem ligados quando a gente postar episódios novos aí. Boa. Falou bonito aí, Andrezito. Então é isso aí, galera. Temos que ver isso daí. Tamo junto.